Olá, pessoal. Eu sou a professora Matilde Soares, né? Eu vou ministrar para vocês a disciplina de licitações. Sou formada em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Financeira e Auditoria pela Universidade Federal do Piauí e atualmente estou aí enfrentando, né, um mestrado em Engenharia de Produção. Vim aqui falar para vocês um pouco de licitações, né? Essa disciplina está dividida em 3 módulos, né? No primeiro módulo, a gente vai trabalhar a parte conceitual, a parte da fundamentação legal e alguns princípios que são aplicáveis à licitação. Bom, pessoal, vamos começar definindo o que é licitação. As empresas privadas, elas podem contratar serviços, comprar mercadorias, enfim, elas fazem operações de compra de quem elas desejarem, né? Daquelas pessoas que oferecerem um melhor serviço e um melhor preço para elas. No caso das empresas públicas, não acontece dessa forma, né? O gestor público, ele mexe com recursos públicos, recursos do povo, né? O meu recurso, o seu recurso. Em função disso, ele precisa fazer essa gestão de maneira responsável. Ele precisa fazer a licitação, ele precisa comprar pelo menor preço, ele precisa evitar custos desnecessários, e isso se dá através do processo licitatório, né? É necessária a transparência dessa compra, né? Então, a gente entende que licitação, vamos aqui para o conceito no slide, é o procedimento administrativo mediante o qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu interesse. Então, gente, essa vantagem, essa proposta mais vantajosa nem sempre será a que apresentar o menor custo, o menor preço, né? Isso a gente vai ver nos slides seguintes, quando a gente for tratar sobre tipos de licitação, que existem propostas que trazem a melhor técnica. Então, o objetivo da licitação, em resumo, é trazer uma proposta mais vantajosa para que o recurso público ele seja economizado, né? Dentro da licitação, existem alguns fundamentos legais que dispõem sobre a forma como a licitação acontece, né, os procedimentos que devem ser utilizados. Existe uma fundamentação legal, né? A licitação, ela está primeiramente prevista na nossa Constituição Federal, na Lei Maior, na nossa Carta Magna, né? A Constituição, e a gente vai para o nosso material aqui, a Constituição Federal, no artigo 37, né, no caput, ela dispõe que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Pessoal, a licitação, ela tem que estar suportada nessa fundamentação legal que traz os princípios. Os princípios, eles são o norte, são a base, né? E ele me diz que a própria administração pública, ela não pode utilizar os recursos públicos de maneira que não seja uma maneira econômica, né? E que não esteja prevista na nossa legislação. Por isso, ela traz toda essa fundamentação legal, toda essa base que se dá através dos princípios. Além da Constituição Federal, nós temos a Lei 8666 de 1993. Essa lei, ela dispõe sobre mais alguns outros princípios, né? Ela complementa os princípios constitucionais, trazendo
normas de procedimentos, normas de como essa licitação vai acontecer, quem pode participar, quais são os tipos de licitação. Então, ela traz todo o procedimento que deve ser utilizado no momento em que se realiza o processo de licitação. A Lei 866, ela trata especificamente do processo licitatório, tá? Ela traz normas gerais de licitação pública, né? Como os princípios que devem ser observados, situações em que a licitação é dispensável ou inexigível, as modalidades e suas características, os critérios de julgamento, os limites contratuais e as alterações contratuais com as respectivas sanções administrativas. Essa lei de licitações, ela já foi alterada, né, por uma nova lei que traz um princípio que não é previsto na Constituição e nem na própria Lei 866, tá? Esse princípio, gente, é um princípio extremamente importante porque ele trata do desenvolvimento sustentável, né? E a gente sabe que a nossa realidade hoje, ela é voltada para a conservação do meio ambiente, né? Existe essa necessidade da consciência em relação à sustentabilidade, em relação ao meio ambiente, e é um importante marco para a Lei 866, essa alteração que foi trazida pela Lei 12.349 de 2010. Então, esse princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. Além de outros requisitos que a licitação vai trazer e que a gente vai ver isso no decorrer do nosso módulo, um princípio que deve ser observado pela gestão pública é o princípio do desenvolvimento sustentável. E o que é isso, gente? O que aborda esse princípio? Esse princípio, ele diz que essa proposta mais vantajosa que vai ser escolhida pelo nosso gestor público, pela gestão pública, além de preço, de menor técnica, de melhor técnica, ela tem que ser sustentável, né? Então, eu vou buscar empresas que trabalhem a responsabilidade social com o meio ambiente, a responsabilidade ambiental. Esse produto que eu estou adquirindo é um produto reciclado, né? Que tipo de material que é utilizado por ele? Ele foi um produto que foi retrabalhado, que foi, enfim, desenvolvido de acordo com as nossas normas ambientais. Então, são princípios, é um princípio que traz uma grande inovação para a Lei 866 e que deve ser observado no momento da escolha da proposta mais vantajosa, tá bom? No slide seguinte, nós vamos trabalhar os princípios aplicáveis à licitação com base na Lei 8666 de 1993. O primeiro princípio a ser trabalhado é o princípio da isonomia, né? O princípio da igualdade. O que traz esse princípio? O que ele dispõe? Ele dispõe sobre a gestão pública, ela vai impedir a discriminação entre os participantes do certame. Eu não posso, né, discriminar qualquer um dos interessados de forma que eu vá me beneficiar, né, pessoal? As propostas, elas devem ser resguardados os seus sigilos, a gente vai ver isso num princípio mais à frente, né? Elas devem ser tratadas com igualdade. Então, o meu fornecedor A e o meu fornecedor B, eu não posso fazer diferença, enfim, se de repente ele é meu amigo, né? Vamos supor, eu sou gestora pública e eu quero escolher aquela proposta A porque é da empresa de um conhecido meu. Isso não pode acontecer dentro da gestão pública. Eu tenho que primar pelo princípio da igualdade, o princípio da isonomia, tá? Um outro princípio extremamente importante é o princípio da legalidade.
Ou seja, essa licitação ela está prevista em lei e ela tem que obedecer às regras contidas no seu edital, né? No nosso slide tem o tópico onde diz que os interessados têm o direito de exigir que a administração pública cumpra o que está disposto na legislação, ou seja, a gente não pode fugir do que a lei estabelece. O próximo slide, a gente vai relatar o princípio da publicidade. Esse princípio é um princípio também muito importante que deve ser cumprido dentro do processo licitatório. A publicidade, ela visa dar conhecimento à sociedade sobre aquele bem que está sendo adquirido pela gestão pública, sobre aquele serviço que será prestado e assim o poder público, a própria sociedade pode acompanhar os atos praticados pela gestão. Isso possibilita a concorrência, porque, pessoal, quando eu quero escolher uma proposta mais vantajosa, para que eu economize recursos públicos, eu tenho que ter participantes, eu tenho que ter interessados em fornecer aquele objeto. E esses interessados, eles só vão saber daquele processo que ocorrerá se eu der publicidade, se eu divulgar aquela licitação, tá certo? Princípio da impessoalidade. Esse princípio aqui é muito interessante. Eu acho que para quem está acompanhando aí recentemente, a novela Babilônia, a gente tem um exemplo muito cômico do prefeito Aderbal, onde ele tem um estilo de gestão que não cabe a nenhum gestor público, a nenhum cidadão que represente um município, que represente um estado, que represente a União, Ele trabalha com licitações fraudulentas, licitações viciadas, e ele visa unicamente a sua necessidade, realizar a sua necessidade pessoal, Eu acho que quem acompanha vê, ele tem um sonho de ser governador, Então, para isso, ele desvia recursos públicos através das licitações. Isso é crime, isso não é permitido pela lei, então ele tem que obedecer a um princípio da impessoalidade, ou seja, a administração pública não pode praticar atos visando aos interesses pessoais, ou subordinando a conveniência de qualquer indivíduo, mas sim atender aos ditames legais e essencialmente aos interesses sociais. Tá, pessoal? Então, o princípio da impessoalidade, ele visa proteger o interesse social e não admite o interesse pessoal do gestor público que está gerindo aqueles recursos. O próximo princípio, é o princípio da moralidade, Eu acho que esse princípio a gente já traz para a vida da gente, nas nossas atitudes, nas nossas ações, em qualquer atividade que a gente desenvolva. A gente tem que ter moral, a gente tem que ter ética, A gente tem que trabalhar de acordo com o que preza os bons costumes da sociedade. Então, quanto à gestão dos recursos públicos, o princípio da moralidade é um princípio que também deve ser observado, tá? O princípio do procedimento formal. Ele impõe que a vinculação da licitação à Lei 866 de 1993 e ao edital o convite, os quais contemplam as normas a serem aplicadas ao certame. Gente, o procedimento formal da licitação, ele tem que estar bem definido no nosso edital, O edital, ele é o ato convocatório, Ele é o instrumento que a gestão pública utiliza para estabelecer as regras daquele certame, as regras que serão utilizadas no processo licitatório. Então, isso também está previsto na lei e deve ser observado. Tá? O nosso próximo princípio é o princípio do sigilo na apresentação das propostas. Vejamos bem, eu coloquei para vocês a importância do princípio da publicidade,
tá? É onde a gente dá publicidade, a gente divulga o processo licitatório. Mas existe o princípio do sigilo das propostas, em que essas propostas devem se manter sigilosas até a data em que acontecerá a licitação. Por que que a gente tem que obedecer a esse princípio? Porque se eu souber da proposta do concorrente A e eu sou o concorrente B, um exemplo, né? Sou o concorrente B e tenho o concorrente A. Se eu tomar conhecimento do valor que ele vai colocar na proposta dele, eu perco a essência da competitividade. Porque eu vou colocar um preço menor, né? Vamos supor que a gente vai licitar, vamos comprar papel e uma resma de papel dele custa R$10. Se essa proposta não for sigilosa, eu como concorrente posso atribuir 80 centavos, R$1, enfim, eu vou colocar um preço menor que o meu concorrente para que eu seja a vencedora desse certame. Então, existe o princípio do sigilo, tá? E que essas propostas, elas só serão conhecidas quando a licitação realmente iniciar. E no momento dessa abertura das propostas, é que a gente vai conhecer os valores de cada concorrente. Pessoal, o próximo princípio que nós vamos trabalhar é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O instrumento convocatório nada mais é do que o nosso edital. Ou seja, depois de estabelecidas as regras do edital, né, todo o processo licitatório está vinculado a ele. Nós não podemos fazer alterações no andamento do processo. No andar da carruagem não é possível se definir novas regras. Então, esse princípio aborda a necessidade dessa vinculação. O edital deve estar vinculado às regras que foram definidas para aquele processo licitatório. O nosso material diz: todos os concorrentes estão vinculados ao edital e à Lei 866 de 1993. Definidas as regras do certame licitatório, estas se tornam inalteráveis durante todo o procedimento. Tá? O próximo princípio que nós vamos trabalhar é o princípio do julgamento objetivo. Né? Esse julgamento objetivo, ele é feito pela comissão de licitação. Nós vamos ver mais adiante como é composta essa comissão. E o importante desse princípio é que o julgamento deve ser objetivo, o próprio princípio já diz, ele não admite subjetividade, as regras estão dispostas no edital e elas devem ser consideradas durante a análise dessas propostas. Então, é um princípio bem fácil, não tem muita dificuldade de entendimento. O próximo princípio é o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor. Gente, a adjudicação compulsória, ela entrega ao vencedor daquele certame o objeto licitado. Então, você chegou ao final da licitação, você tem um vencedor, essa proposta, ela tem que ser entregue, ela foi a vencedora, o objeto dessa licitação será entregue ao vencedor, é direito dele, o próprio princípio da legalidade já prevê isso também, tá? Concluído o certame, o vencedor tem o direito subjetivo à adjudicação do objeto. Tá? E agora nós vamos para o último princípio, que é o princípio da competitividade. Né? Ausente a competição entre os concorrentes, perece a própria licitação, posto que este é o sinônimo de competição. Então, gente, olha, a gente vai ver mais à frente também um tipo de licitação, os tipos de licitação que trazem algumas peculiaridades, tá? Algumas situações em que não acontecem licitações. Por quê? Porque o princípio da competitividade, ele é necessário para que exista a escolha da proposta mais vantajosa. Se o objetivo é justamente definir um menor preço, uma melhor técnica, eu preciso promover a competitividade entre os interessados. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, né, todos esses conteúdos que eu trouxe aqui para vocês, né? Espero que tenha ficado claro. Respondam às atividades, participem do fórum
E a gente encerra por aqui a nossa primeira unidade, o nosso primeiro módulo do curso técnico em serviços públicos da disciplina de licitações. Um grande abraço e tudo de bom.